Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o processamento no Topcon Tools de um levantamento feito com o receptor GNSS da Topcon, né, e também exportar os dados em Hynix para poder fazer gerar o PPP e depois usar a coordenada que foi obtida no PPP para fazer o processamento do nosso levantamento dos pontos irradiados. Certo, então para começar eu tenho aqui os dados do levantamento. Então eu tenho a base, o arquivo da base e o arquivo do rover. Então o primeiro passo é abrir o Topcon Tools, né? Abriu aqui na outra janela. Então a gente tem o Topcon Tools aberto. Primeira coisa é criar a obra. Então a gente vem em obra, nova obra. Aqui em nova obra a gente coloca o nome da obra. Eu vou colocar aqui processamento levantamento exemplo. Aqui nesse segundo campo eu seto a pasta da obra onde ela vai ser salva. Então vou colocar nessa pasta levantamento exemplo. E por fim aqui a gente configura a obra. Então aqui eu tenho já listado configurações que já foram criadas. Mas para quem não tem, a gente pode configurar vindo aqui em editar configuração. Aí ele vai abrir essa janela de configuração de obra. E aqui a gente configura toda a nossa obra. Então eu vou mostrar os pontos principais, aqueles pontos que mais interessam para a gente para configurar. Então o primeiro ponto aqui em mostrar seria o que a gente tem em relação às unidades. Aqui está num padrão, certo? Não precisa de alterar. O primeiro ponto que a gente vai alterar seria aqui em Coordinate Systems. Aqui em projeção, a gente escolhe a projeção que a gente quer trabalhar. No caso nosso, o TM Sold, né? Zona 23. Zona 23. O datum, a gente escolhe aqui o Sirgas 2000. Pode ver que tem dois Sirgas, a gente tem que trabalhar com o Sirgas 2000. E aqui o tipo de coordenadas da datum, lat, long. Se a gente quiser trabalhar com coordenadas geográficas, né? E no caso aqui a gente tem também projeção, no caso coordenadas UTM, coordenadas planas, certo? Então basicamente a primeira parte seria isso. Aqui em unidades a gente deixa em metros e DMS, seria unidade linear em metros e unidade angular em DMS, graus, minutos, segundos. Equipamento pode deixar padrão. Salvar aqui no caso para ele dar um autosave, né, autosalvar a cada 10 minutos. E aqui em processamento, em line work, deixa essa caixa habilitada, process feature codes. E aqui em adjustment, aqui é um ponto importante. Aqui a gente tem que deixar o nível de confiança do nosso trabalho com 1 sigma apenas, ou seja, 68%. O critério de rejeição, critério tal, habilitado. Aqui no tipo de ajustamento, a gente deixa rejeição automática de erros. E aqui embaixo a gente não precisa de habilitar nada. A gente vem em controle de qualidade agora. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai setar para ele os valores para ele fazer o controle de qualidade automaticamente. Mas no nosso caso aqui a gente vai fazer o controle de qualidade manualmente depois que a gente fazer o processamento. Então, todas as janelas a gente pode colocar o valor 1 aqui nesses campos. Então coloco 1 para todos os valores. Aqui em precisões OBS e GPS também 1 para todos os valores. Testes automáticos. Pode habilitar todos, menos esse último. Precisões ND não precisa mexer em nada. Precisões de pontos. O valor tudo 1 para eles. E aqui em precisões de fechamento tudo 1. Ou seja, a gente não está fazendo controle de qualidade automático. A gente vai fazer manualmente lá na frente. Aqui em cálculo ET, a gente habilita o 0.14 e GPS pós-processo
tem que ter basicamente essa configuração, ou seja, podemos deixar aqui a máscara de elevação com 15 graus, né? Habilita o cinemático contínuo e compute DOPS. Se essa caixa Enable Go Kinematic estiver ativada, desabilita ela. E depois vem aqui em salvar configuração e coloca o nome para a nossa configuração. No caso aqui a gente pode colocar o TM Sul 23. Pronto. Pode salvar dessa forma. Eu não vou salvar porque eu já tenho essa configuração salva. Mas pode dar um OK. Depois que der um OK, a gente pode listar essa configuração aqui, ó. A gente vê que ela está configurada nessa lista de configurações. Depois que está feito, a gente vem aqui e seleciona a configuração que a gente criou. Então, no caso, o TM Sirius 23 Sul. Eu dou um OK, pronto, nossa obra está criada. Criada a obra, o primeiro ponto é arrastar, né, trazer aqui para dentro da nossa área de trabalho os dados do nosso GPS. Então, no caso aqui, eu restaurei aqui nossa janela. Eu vou pegar aqui na nossa pasta o arquivo da base. Então, eu pego aqui, pego o arquivo da base e arrasto. Tem a extensão TTS, né? Porque o nosso receptor é um Topcon. Então, ele gera o arquivo nessa extensão. Então, eu vou pegar e vou arrastar esse arquivo para dentro da nossa área de trabalho, do Topcon Tools. E vou soltar. Pronto. Ele carregou aqui. Pode ver que a minha configuração trouxe coordenadas geodésicas aqui. Então, no caso, eu posso alterar essa configuração aqui embaixo, onde está datum, lat, long, HLIP, eu mudo para projeção. E clico aqui na área novamente, ele muda automaticamente para UTM. Certo? Então, com a base aqui, o primeiro passo que a gente pode fazer antes de fazer qualquer configuração, a gente pode pegar e exportar esse arquivo para Hynix. Então, a gente vem aqui em obra. E o objetivo de exportar para Hynix é para poder fazer o processamento pelo PPP, né, que é o posicionamento por ponto preciso. Então a gente vem aqui em exportar. Vamos criar uma pasta aqui na pasta da base, uma pasta chamada Hynix, para poder sair guardar os arquivos de saída. Hynix. Aqui eu procuro a pasta, então seria minha área de trabalho, levantamento exemplo, base, Hynix. Aqui embaixo, em nome da pasta eu deixo em branco. Nome e formato, aqui eu escolho o formato, no caso, dado bruto GPS+. Se ele tiver dessa forma, é só vir aqui, clicar no mais aqui e escolher o segundo modelo, que seria com as extensões O, G, N. Esse Hynix aqui. Seleciono, habilito todos os canais, para poder exportar todos os canais e também os satélites desabilitados e épocas. Eu dou um salvar, ele vai fazer o processamento. Pronto, ele gerou o Hynix. Aqui estão os 3 arquivos, com exceção O, G e N. Certo? A partir desse momento, o que eu posso fazer? A gente já pode trabalhar com, nessa etapa, já fazer a geração do nosso PPP. Então, seleciono os 3 arquivos, zipa, né? Cria um arquivo compactado. Pronto, compactou os 3 arquivos em um arquivo zip. E agora eu vou abrir o PPP, né, a página do PPP. Então vem aqui no Google, pesquiso por PPP IBGE. Esse primeiro, né, posicionamento por ponto preciso. Aqui é a apresentação da página. Esse primeiro campo eu não preciso, né, e não é obrigatório, porque eu não rastreei nenhuma base homologada pelo IBGE. Então eu venho aqui, seleciono um arquivo Hynix. Então eu venho em escolher arquivo e seleciono aquele arquivo que a gente criou agora, que seria o arquivo Hynix da base. Seria esse zipado aqui. Pronto. O modo de processamento vai ser estático. Os valores selecionados aqui, no caso, seria das antenas, né, que a gente trabalhou. No caso aqui, seria o Hyper, né, o top com Hyper-V. Então, viria aqui em
TPS Hyper-V None. Altura da base 1.612. E eu devo marcar essa caixa aqui, ó, porque ele fala, se não marcar ele não vai usar essa altura. Então o valor para a altura da antena somente será adotado se essa caixa estiver marcada. Então marque essa caixa e aqui digita o nosso e-mail para fazer o processamento. E agora eu clico em processar. Vou esperar um tempo. Ele vai fazer o upload do arquivo e logo em seguida, eu posso ver aqui embaixo, logo aqui embaixo ele está dando percentual, né, do upload do arquivo. Pronto, ele já fez o upload, o arquivo foi transferido com sucesso, está fazendo o processamento, fez a verificação do nome da antena e em pouco tempo já está processado o nosso arquivo. Pronto, o arquivo processado corretamente, e clique aqui para transferir o arquivo com os resultados. Então a gente clica aqui para poder fazer o download. Ele vai abrir aqui a janela, a gente salva na nossa pasta. A gente pode salvar como PPP. Salvar. Vamos ver se ele vai salvar aqui. Pronto, o nosso arquivo está salvo aqui. A gente pode compactar ele. Então abrindo aqui, pode arrastar para fora. Posso deletar esse arquivo zip, renomear essa pasta para PPP. Pronto, aqui tem os arquivos do PPP. Tem o KML, o PDF e os arquivos do processamento. Então aqui no nosso PDF a gente consegue ver todo o resultado do nosso PPP. Então aqui tem as coordenadas, né? A que a gente vai usar vai ser essa coordenada aqui é do SIRGA 2000.4 e aqui é a coordenada que deve ser usada. Pronto, nosso PP está pronto, está feito, certo? Próximo passo é a gente usar essas coordenadas aqui para poder fazer o nosso processamento no Topcon Tools. Então, deixo reservado aqui essas coordenadas. Vamos trabalhar com coordenadas UTM. Fechar aqui. E aqui no Topcon Tools eu vou inserir as coordenadas da nossa base. Então eu venho aqui, malha norte, e vou alterar de acordo com o que está aqui no PPP. 286 no 096.285, a minha hash 526.693 e a minha altitude elipsoidal, né, que a gente está trabalhando com altitude elipsoidal, 640 e 86. Pronto, configuradas as coordenadas da base. Eu vou aqui no controle, tá nenhum. A gente vai colocar controle de ambos, porque a partir de agora, aqui está como um ponto livre. Então a partir de agora a gente vai colocar um ponto de base. Então habilito ambos e ele vai passar a ser um triângulo, ou seja, um ponto fixo. Não vai ter alteração nenhuma. Pronto, aqui em ocupações GPS, eu vou setar o tipo da antena. No nosso caso aqui a gente não tem o modelo Hyper-V, a gente vai escolher o modelo GR5, que é equivalente, e a altura da antena 1.612. E o método da altura é inclinada para a base, que não é possível tirar a altura vertical. Pronto, aqui não precisa alterar mais nada. Agora o que eu vou fazer, para fazer o processamento, eu vou trazer os dados do rover. Então eu venho aqui na pasta, pego o arquivo do rover, arrasto para dentro do meu Topcon Tools. Pronto. Aqui veio todos os pontos. Tem todos os pontos aqui embaixo também. Então aqui
seriam os pontos rastreados até o 104. E aqui no controle eu não vou colocar nenhum, porque esses pontos eles vão ser processados, então eles não têm controle. Aqui em ocupações GPS eu verifico se tem nome da antena e altura. No caso, como a gente trabalhou com a coletora, né, com o coletor de dados, então a gente inseriu esses valores aqui na hora da coleta dos dados. Então já veio automático. Aí a gente pode ver que a metodologia de levantamento foi Stop and Go, né? Então a gente tem a base aqui, o método estático e o método de levantamento Stop and Go, ou seja, eu parei, fiz o levantamento, depois eu caminhei e assim por diante. Parei, andei, pronto. Então agora o próximo passo é fazer o processamento. Então, todos os dados lançados, conferidos, as coordenadas lançadas do PPP. Agora eu venho aqui em processar e venho e faço o GPS mais pós-processamento. Pronto, ele está fazendo processamento aqui embaixo. Processou. E agora eu venho aqui em ajustamento. Pronto, fez o ajustamento também. Ok, não deu nenhum erro. Agora, para me conferir se todos os pontos ficaram fixos, aqui seria o nosso controle de qualidade manual. Então a gente vem aqui em OBS GPS e o tipo de solução para todos eles foram fixos, certo? E aqui são as nossas precisões horizontais, precisões verticais, e aqui em pontos a gente tem nosso desvio padrão para cada ponto, tanto em N, E, U e HZ, certo? Outra coisa, quando a gente vem aqui em OBS GPS, é uma coisa importante que seria interessante a gente saber também, que seria, no caso, para poder fazer, isso ajuda muito para poder fazer transporte de coordenadas de base da RBMC, que seria as órbitas, né? Que no caso aqui a gente está a correção das órbitas está por radiodifusão, ou seja, as efemérides foram transmitidas por rádio, né, pelo próprio sinal dos satélites. Então o que a gente vai fazer? Fazer o download das efemérides corrigidas. Então a gente tem aqui a data de levantamento dia 28/2. Então a gente vai fazer o download das efemérides e lançar aqui no Topcon Tools para poder fazer o nosso processamento novamente, para ajustar novamente. Então a gente abre o Topcon Tools. A gente encontra os dados das efemérides aqui em RVDI, GPS Calendar RVDI. E aqui a gente escolhe a data do levantamento, no caso 28/2. E aqui em cima aparece o resultado da nossa pesquisa. No caso, nossa pesquisa seria aqui a gente tem o número do nosso dia juliano. Aqui seria o nosso ano, né, o dia do ano GPS. E aqui a semana GPS. Aqui é a semana GPS e aqui o número da semana GPS. Certo? E a gente já tem aqui as efemérides finais do GPS e do GLONASS. Então a gente faz o download das duas, que o arquivo tem extensão SP3, então vou ter que criar uma pasta aqui chamada efemérides. Vou salvar do GPS e vou salvar do GLONASS também. Pronto, feito isso. Aqui eu tenho a pasta efemérides e tenho as duas, tanto do GPS quanto do GLONASS. O que eu faço? Eu vou arrastar esses arquivos para dentro do nosso Topcon Tools. Pode perceber onde estão as órbitas aqui, onde está a radiodifusão, ou seja, foi transmitida, vai passar a ser precisa. Então eu vou arrastar para cá e ele já vai fazer essa atualização. Pronto, a nossa órbita é precisa. Então o que a gente fala de efemérides precisas. Pronto, a gente pode fazer o processamento de novo. Aqui eu venho em processar, eu posso clicar esses dois comandos, F7 e F8 na sequência. Então eu aperto F7 e aperto F8 e ele vai refazer o processamento. Ok, foram todos ajustados, todos fixos, e aqui tem as nossas precisões horizontais e verticais, e aqui em pontos os nossos desvios, certo? Então é basicamente isso aí, né? Se a gente quiser gerar relatório, a gente pode gerar relatório aqui pelo menu relatório. Então eu posso vir aqui, por exemplo, em ajustamento. Eu quero fazer um relatório de ajustamento. Vamos ver onde que ele vai gerar. Aqui em configurações de relatório,
ele tá para gerar pro Word. Vamos colocar aqui no Excel. Fechar. Então, relatório, ajustamento. Ele vai abrir o nosso Excel com todas as informações do nosso processamento, ajustamento, as coordenadas em UTM. Vamos ver se tem mais. Não tem mais nenhuma informação. Mas esse tipo de relatório é totalmente configurável. Então, quando a gente vem aqui em relatório, configurar relatório, a gente pode fazer a cópia de um relatório existente, por exemplo, o próprio ajustamento, e colocar aqui relatório INCRA, por exemplo, e venho aqui em editar. Aqui embaixo eu edito todas as informações que eu quero. Então a gente pode pegar, fazer o resumo, né, que seria o resumo do projeto, resumo do ajustamento. Aqui seriam as observações GPS. Então a gente pode, aqui seriam os pontos de controle, as informações do ponto de controle, e aqui pontos ajustados. Aqui a gente pode colocar mais informação, por exemplo, latitude, longitude, né? Latitude, longitude, altitude, e posso dar um OK. Ele no formato Excel, vou fechar. Na hora que eu gerar, agora vai ter uma informação aqui, INCRA. Tem as informações de latitude aqui também. Latitude, longitude e aqui o nome do ponto. Então isso aqui, para montar a planilha do CIGEF, a gente pode fazer dessa forma, ou a gente pode exportar esse arquivo para um software, por exemplo, DataGeosys, TopVN, enfim, qualquer software de topografia que a gente consegue fazer o processo de georreferenciamento automatizado, certo? E também posso exportar para o AutoCAD, por exemplo. Eu venho aqui em exportar, venho aqui e mudo o tipo de arquivo para projeto arquivo DWG. Draw em DWG e salvo o arquivo como DWG, que dá para mim abrir no AutoCAD. Posso também visualizar esses pontos no Google. Então, se eu quiser visualizar no Google, ele abre no Google. A gente consegue visualizar o local da nossa base e os pontos levantados, né, com o processamento que a gente acabou de fazer no Top Contours. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria passar. E a partir daqui, a parte de exportar para DWG ou qualquer tipo de arquivo, por exemplo, eu quero exportar isso aqui para um arquivo XML para importar em outro software, eu posso vir aqui em Top com XML, ou quero gerar uma lista TXT, por exemplo. Então eu posso vir aqui em coordenadas. Aqui eu tenho vários tipos, TXT, tem vários tipos de arquivo. CSV tem N tipos de arquivo que a gente pode exportar. Então a gente tem para Shape também, exportar os pontos para Shape. Enfim, tem uma infinidade de extensões que a gente pode exportar, certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Falou, obrigado, até mais.